Olá, amigos e amigas, aqui é a Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui, nesse vídeo de domingo que fiz especialmente para vocês, aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Sol, vento e muito frio à noite. As suculentas que são cultivadas assim como eu faço, rustificadas no tempo, conseguem enfrentar todos esses desafios climáticos. As intempéries da natureza, né, do clima, tem visto assim de perto por aqui. O sol bem quente durante o dia, as noites frias com alguma chuva e muitas vezes o vento chega a assoviar aqui no meu quintal. Estou falando de vento frio, muito frio. Então, cheguei a entender e à conclusão de que as suculentas que são rustificadas no tempo, que são preparadas e cultivadas no tempo, elas ganham uma resistência muito grande, de modo que, ao enfrentar esses desafios climáticos, elas resistem muito bem. Naturalmente que não podemos generalizar. Não podemos, porque sempre uma ou outra vai sofrer algum dano, como por exemplo, essa aqui, que já é uma suculenta conhecida como uma suculenta mais sensível. Por quê? O nome dela eu não tenho, mas visto que se trata de uma gibiflora variegata, ela por si só já é uma suculenta mais sensível ao tempo, que às vezes marca muito a folha, mancha muito e às vezes perde folhinhas com muita facilidade. Então já era de se esperar que ela também viesse a ter, né, sofrer nessa ocasião em que estamos lidando com esses desafios climáticos aqui na minha cidade, que fica no norte de Minas Gerais. Outras suculentas, no entanto, continuam lindas, bem formosas, nem parece estar enfrentando o desafio aqui mesmo do lado. Veja, é o caso dessa lindeza aqui, dessa fofura, dessa suculenta peluda. Ela é pilosa, tem esses pelinhos e estão tudo perfeitinha. A roseta bem formada, o colorido maravilhoso. Então, muitas são as suculentas que, se cultivadas de forma rústica, aqui no fundo do quintal, como eu faço, elas acabam resistindo bem aos intempéries, né? Às intempéries da natureza, às intempéries climáticas que é comum nessa época do ano. Em especial, o frio, né? Que tem feito bastante aqui nas noites, nas madrugadas. Aqui eu tenho um exemplo de uma maravilhosa, maravilhosa. Ela é a línguas. Ela está cada dia perfeita, melhor do que o dia anterior. Parece até que ela prefere essa condição climática, esse tempo, esse frio e que está fazendo aqui na minha região agora, em meados, né? Em meados não, que já estamos quase no final, no início, né, de junho, na verdade. Então, tá bem frio o clima, mas olha só quanta perfeição, gente, olha. Olha que roseta bem formada, as pontas estão até mais coloridas, formando realmente línguas. Olha só que perfeição de Deus. Então, essa aqui, né, a línguas, é uma das suculentas que não tem sentido esse tempo alternando frio com sol, chuvas também aqui na minha região. Já algumas suculentas aqui do meu jardim têm desidratado bastante, têm encolhido,
não estão em desenvolvimento, ainda que não estejam dormentes. Mas, conforme eu fiz um vídeo, o vídeo penúltimo que eu deixei aqui no canal, convido vocês a assistirem. Eu falei exatamente do que, na minha opinião, e também do que, na minha visão, na minha experiência aqui do quintal, tem desidratado mais as suculentas. Será que é o frio ou será que é o sol? Convido vocês a assistir esse vídeo, que vocês terão a minha opinião baseando na minha experiência. Alguns vasos, como por exemplo essas panelinhas de barro, que tá plantado suculentas aqui e sendo cultivadas, olha, no tempo, elas estão lindas. Algumas florescendo e caindo até a floração. Olha só que perfeição de Deus, essa aqui laranja. Ela é dessa plantinha aqui, ó, olha. Essa plantinha está com o nome de, aqui, ó, Sleep Forma Colônia. É uma plantinha que é maravilhoso o cultivo dela, porque ela simplesmente vai, ela simplesmente desenvolve. Aqui do lado tem uma brisa, tem a subcorimbosa e tem a Albert Baines aqui, ó, que é essa bem colorida aqui. Então, as suculentas, num geral, que foram rustificadas no tempo, aqui no fundo do meu quintal, elas estão lindas. Olha o colorido dessas plantas, gente. Olha só. Essa daqui é a Cremeria Mutabilis. Ela tem um colorido perfeito, perfeito. Essa aqui do centro, ela fica alternando com verde, um verde, talvez um tom de verde que seja semelhante à oliveira, verde oliveira com rosa nas pontinhas. Estão perfeitas. Aqui eu tenho a Agavoid Red Chips, que é outra também, que tem um verde mais escuro, com as bordas que parecem pinceladas de tinta vermelha. Pensa numa perfeição de Deus. Então, as suculentas que foram rustificadas aqui no tempo, elas estão cada dia mais lindas, mais coloridas, soltando flores, soltando mudas. Olha aqui no centro, olha só a sequência de mudinhas aqui que ocorre. Então, estão cada vez mais lindas, porque elas não têm sentido esse tempo desregulado e frio, com vento frio, nessa época do ano. E enquanto eu passo aqui, nessas suculentas que ficam aqui no fundo do meu quintal, totalmente cultivadas a sol aberto, né? A sol pleno, no céu aberto, conforme vocês viram aí atrás, eu mostrando. Então, enquanto eu passo aqui, para vocês verem como estão, eu quero tirar um momento para agradecer, para demonstrar minha gratidão a todos vocês, todas e todos, que têm esperado o meu vídeo de domingo, têm assistido e compartilhado ele com suas redes por aí. Meu muito obrigada, a minha gratidão. Eu agradeço de coração, porque enquanto vocês estão aqui vendo o meu vídeo, eu sinto que o meu conteúdo aqui do canal do YouTube, o meu trabalho caseiro, simples, com experiências básicas, mas que funciona, tem feito bem a vocês que assistem o meu canal. Então, a minha gratidão por isso, a minha gratidão de coração. E quero agradecer a todos vocês que estão comigo lá desde o início. Quero agradecer a todos vocês que entraram agora, toda semana,
tem entrado mais pessoas e feito a inscrição aqui no meu canal. Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Minha gratidão. E ainda não posso deixar de convidar vocês que vêm aqui no meu canal só assistir, para que também se inscrevam. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Se inscrevam e compartilhe o vídeo. Não deixe de curtir, porque é muito importante. O meu canal tem voltado a desenvolver e eu agradeço muito de coração a todos vocês. Minha gratidão. Desse lado está um pouco sombreado. Está um pouco sombreado porque as árvores ao redor criaram mais galhos, desenvolveram mais, de modo que tampa o brilho do sol durante boa parte do dia. Então, é normal que a planta que não toma sol de maneira contínua fique assim, aberta, mais estiolada. Apesar dessa Echeveria glauca aqui, que eu estou mostrando para vocês, estarem lindas, todas elas, ó, 4, estão lindas. Mas apesar disso, tem momento que eu quero dizer assim, tem certas épocas do ano que o sol está aqui tomado conta da região todinha. Aí elas ficam muito mais bonitas, elas ficam lindas e bem fechadinhas, como aqui no centro está. Então, se estão abertas, é falta de sol. Porém, ela não tem sentido porque é uma planta rustificada no tempo, né? Quando ela é rustificada, ela é cultivada assim no tempo, ela acaba demorando mais para sentir quando o tempo muda, quando a situação fica diferente. E é o caso da Echeveria glauca que eu acabei de mostrar para vocês. Olha só, nós vemos, gente, muito matinho aqui nas plantas que eu estou mostrando para vocês do meu cultivo. Esses matinhos ocorrem porque vocês estão ouvindo o cantar dos pássaros aqui no meu quintal? Eu moro numa cidade com cerca de 40 mil habitantes, um pouquinho menos. Mas é uma cidade ainda rodeada por muita florestinha, né? Florestinha como do Cerrado, né, gente? Aqui em Minas Gerais, no norte, a vegetação, a plantação é cerrado. Então, ocorre que elas vêm, as aves, né? As aves. Vocês estão ouvindo o cântico? Ocorre que as aves vêm procurar o lugar onde para elas o ambiente é mais propício. Elas vêm procurar o lugar onde tem mais, né, possibilidade de alimento, onde tem mais possibilidade de água, onde tem mais possibilidade de sombra, para elas passarem esse tempo, né, no esconderijo, eu penso. Então, é comum que elas, vivendo num ambiente assim, as necessidades fisiológicas delas também ocorram nesse ambiente, que no caso é aqui o fundo do meu quintal. Então, esse é um dos motivos de vocês verem tanto matinho no meu substrato, nas minhas plantas. É porque eu cultivo minhas suculentas com um substrato que eu mesma preparo. É um substrato que eu faço a partir da terra do quintal, aqui onde vivem esses pássaros. Notaram? Um dos motivos de ter tanto mato é porque os pássaros soltam semente, né? Eles semeiam sementes. E essas sementes vêm no substrato e acabam germinando nos vasos à medida que a gente vai regando, molhando, né? Olha aqui, essas aqui estão lindas, não sofreram tanto ainda não.
Então, um dos motivos é isso. É você ver, é um substrato que eu faço a partir de terra do quintal, de esterco de curral, de carvão moído. Então, é natural que nesse substrato simples, rústico, como é o que eu preparo, né, sem custo nenhum e que funciona, é natural que nesse substrato, onde eu pego terra do meu próprio quintal, onde tem pássaros e todo tipo de, né? Aí o que acontece? É natural que venham a ter muitas sementes de vegetação no geral. Então, um dos motivos é os pássaros. E o segundo motivo é exatamente o que eu comentei. O substrato feito com ingredientes que eu pego aqui no fundo do meu quintal. E esses ingredientes são terra vermelha, esterco de curral, carvão moído. A terra vermelha é aqui do fundo do meu quintal. Olha aqui a flamenco, ó. Como que veio uma brotação aqui. Eu mostrei uma outra grandona ali no vaso de barro, que ela tá maravilhosa. Ó, a Paula pelúcida, deixa eu ver, Paula pelúcida. Então, as suculentas rustificadas pelo tempo estão assim, lindas, maravilhosas, apesar de estar sendo, estar passando por um tempo onde existe muita diferenciação, né, climática. Às vezes o sol está bem quente durante o dia, quando vai chegando 5 horas da tarde, começa um frio e vaza muito tempo assim, melhor dizendo, e passa muito tempo assim, a noite todinha fria. Olha só como está linda e perfeita essa planta. Essa planta aqui, ela cria carúnculas. Ela tá com a plaquinha de verrugas, mas é verrugas. Essa é verrugas. Então, é uma planta que tem carúnculas. Essas proeminências nas folhas, em especial as folhas que tomam mais sol. Olha essa aqui, como está uma carúncula grandona. Ela é carúncula, conhecida também como verruga. Então, essa daqui é uma planta que tem o nome de verrugas. Então, ela, pelo nome só, vocês já conseguem entender. Vocês que estão ainda iniciando o cultivo, entendem que é uma planta que dá muita verruga, muita carúnculas. Aqui tem outra que também está assim, ó, com bastante verrugas, especialmente nesse miolinho dela aqui, que é onde estão agrupadas as folhas mais novas. Ao redor, nas folhas mais velhas, tem também, mas olha só, bem vermelha, tem uma aqui, tem uma verruguinha aqui, ó. Olha, uma outra aqui. Então, a gente vê salteado em algumas folhas, sim, outras não. Olha aí, ó, bem no meio tem uma verruga só. Agora, notem aqui no centro. Olha só quantas verrugas grandes estão vindo aí no centro, no miolo dessa gibiflora perfeita, linda e colorida aqui do meu jardim. As suculentas aqui do meu jardim, elas são, num geral, bem coloridas. Mesmo nessa época onde algumas sofrem, né, algumas dificuldades de adaptação por causa do tempo, que modifica muito, e elas acabam perdendo, né, folhas e tal. Mesmo nessa época, elas são cultivadas no tempo, aqui no meu jardim de suculentas, sem colocar na sombra. Eu só coloco, melhor dizendo, sem colocar em algum abrigo. Eu só coloco num abrigo as minhas suculentas quando vem um período de chuva muito frequente,
por vários dias consecutivos. Aí é um motivo. Mas fora isso, eu não tiro. Olha só uma planta aqui, ó. Essa planta é a Bumps. Essa é a Bumps, olha aí. Então, a Bumps é uma gibiflora também que tem muitas carúnculas. Podem notar várias mudas. Essa muda aqui ainda não tem carúnculas. Mas essa aqui, que é maior um pouco, olha só a quantidade de carúnculas que está vindo. Note. Olha só o colorido das folhas dessas suculentas do meu jardim. E olha só, essa daqui tá até tendo essa manchinha aqui, que entende-se como uma variegata. Pode ser que não atinja todas as folhas, mas essa característica aqui são características de algumas plantas que perdem essa pigmentação e chamamos, né? É chamado de variegata. Mas uma observação mais acertada convém dar nessa planta, especialmente porque essa mancha aparece em apenas uma pétala. Nas outras não tem. Mas essa é a Bumps, tem mudinhas da Bumps. E num outro vaso ali eu tenho mais dela, já cheio de carúncula. Nessa outra bacia, olha só que perfeição dessa chocolate Ruffles. Aqui eu tenho a verruguenta, né? A inicial, a original, como diz. Aqui eu tenho outra planta, outra gibiflora que está linda apesar do tempo. E aqui eu tenho a papageno, mais ou menos assim que... Olha que perfeição dessa planta. Ela está grande, gente, olha. Colocando ali, olha. Ela está bem grande. E muito bem definidas as carúnculas, né? Essas proeminências aqui, que são protuberâncias que dá na folha, que tem essa predisposição a dar carúnculas. E essa é a papageno, uma suculenta gibiflora verruguenta aqui do meu jardim, que eu sou apaixonada por ela. Num tom totalmente verde, com algum sombreado aqui no centro de pruína. Mais clarinho, vocês notam? Mais clarinho aqui nas folhas mais jovens, pruína, que é uma proteção natural das suculentas. Então, vamos continuar olhando aqui as plantas que são rustificadas no tempo aqui no meu jardim de suculentas do fundo do quintal e que nessa época do ano tem mantido belas, apesar do tempo, apesar do sol quente de dia, até alternado por um frio muito intenso à noite e também ventos. E eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo que fiz para vocês, meus inscritos aqui do meu canal. E compartilhem, por favor, porque olha, essa suculenta que eu estou mostrando para vocês aqui agora é uma Luciae. Ela é uma suculenta que fica muito vermelha com esse tempo. Sol durante o dia, alternado com frio à noite. E são suculentas grandes, também essa aloe aqui. São suculentas grandes que são totalmente acostumadas, né, no sol e também no tempo, no frio, no caso, nessa época. Olha como essa aveloz, olha só como que ela fica vermelha. E aqui tem essas também aloes, né, que ficam bem rustificadas. Olha como que tá vermelha, bem rígida, bem dura, aqui cultivada no tempo aqui no meu jardim de suculentas. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curti-lo e de compartilhar também. No mais, agradeço pelo carinho, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!